extras e fazer duplas com os colegas. Mas boa noite a todas e todos. Eu quero, antes de tudo, agradecer ao convite do NEPRE, da Lúcia, da Cleonice, Cândida, Nilma, um bando de mulheres. Aliás, o NEPRE só tem mulher. O Valdeci é o bendito fruto. É o bendito fruto. Tá, então parabéns a essas mulheres guerreiras que têm tido a tarefa de tornar, de tentar, nesse tempo, com lutas, com seminários, com ações, tentar enegrecer esta universidade, a Universidade Federal do Mato Grosso. Não é tarefa fácil, porque a academia brasileira é branca, a academia brasileira é eurocêntrica, e como o professor Paulinho falou, os núcleos, eles têm tido essa tarefa árdua, que é de alguma forma enegrecer, empretecer um pouco esta academia. Esta academia na qual o corpo negro é um corpo estranho. O corpo negro ainda é um corpo que choca dentro dessa academia, porque a regra é a ausência do corpo negro na academia. Então é uma universidade, academia brasileira, as universidades brasileiras, elas são eminentemente brancas, eurocêntricas, os professores são brancos, normalmente pertencem às famílias de berço de um determinado lugar, no caso dos estados. É engraçado, no Pará, por exemplo, dava para você ver pelos sobrenomes a presença das famílias consideradas importantes no estado dentro da universidade. Sobretudo num determinado momento em que não se entrava na universidade por concurso público. Isso só vai acontecer, essa entrada só vai acontecer depois de um tempo. Quando as pessoas não entravam no concurso público, você vê famílias inteiras, parece dinastia, passava de pai para filho. Você é capaz de ver ainda resquício disso. Felizmente, estão se aposentando e daí para frente a obrigatoriedade do concurso não permite mais que as dinastias se formem dentro deste ou daquele departamento nas universidades. Mas era muito forte essa formação da dinastia. Aqui em Mato Grosso, com certeza, não deve ser muito diferente do meu estado. Mas o que eu estou querendo dizer é que a academia brasileira branca, essa academia branca, ela não trata da questão racial. Ela é branca, é uma versão branca para brancos, feita por brancos para os brancos. Portanto, a questão racial, ela não é algo que diz respeito a essa academia. A questão racial não faz parte. As pessoas que estão tradicionalmente dentro da academia, elas estão numa situação confortável em relação à questão racial. Elas vivem numa zona de conforto. Raça não importa para elas.
não importa tanto que muitas têm a pachorra de dizer que raça não existe. Portanto, não se deve falar raça e sim etnia, não é, professor Paulino? E aí o professor Paulino já falou aí da questão da etnia, né? Inclusive da questão da origem da palavra, da origem etimológica da palavra etnia do grego e o que isso significava, inclusive dentro da organização do Estado grego. Mas então, essa academia branca não se toca da questão racial. Quando essa academia branca, particularmente a brasileira, mas não só a brasileira, ela acredita piamente que este é um país democrático racialmente. Ela acredita na democracia racial. Não tem negro dentro dela, mas ela acha que isso faz parte. Afinal, o negro não está na academia, com certeza, por algum defeito dele próprio. Ele deve ter algum defeito que impede que ele chegue à academia, com certeza. Por isso, a vida segue e a academia continua branca sem se dar conta de que é uma academia dentro de um país em que mais da metade da população é negra. E não se dá conta disso. E continua e discute teses, e cria, e produz, mas produz sem se dar conta de que está produzindo dentro de um país em que mais da metade da população é negra. Num determinado momento, essa academia parece começar a se dar conta. E se dá conta da questão racial, estudando o negro como patologia, como defeito, como uma anomalia. Bom, mais tarde, essa academia, que não tem negro dentro dela, se dá conta de que as culturas que esse negro porta são diferentes, sobretudo a religião, um aspecto religioso. Então essa academia se volta para estudar o exotismo dessa religião. E aí você vai encontrar determinados lugares dentro das universidades estudando as religiões de matriz africana. São religiões exóticas, diferentes da religião cristã. Mais tarde, essa academia se dá conta de outras coisas, mas essa academia não consegue se dar conta de que nesta sociedade existe racismo, discriminação racial e que a desigualdade social ela é causada pela discriminação racial. A grande desigualdade social é causada pela discriminação racial. Por isso, a grande presença de negros nos bolsões de misérias de todas as capitais brasileiras e de todos os lugares no país. Disso essa academia não se dá conta. Para que essa academia começasse a se dar conta disso, precisou que negros chegassem à academia e começassem a se preocupar com isso. Mas esses negros que chegam, eles ainda não são suficientes. Eles chegam, eles têm uma luta interna
intensa, eles se organizam, criam os NEAPs, que são os núcleos, tentam enfraquecer a universidade, mas como eles são poucos, muitas vezes eles não conseguem. Por isso é que eles trabalham com muita dificuldade. A professora Lúcia disse que o NEPRE sempre fez as coisas na marra. Então essas pessoas produzem, mas elas produzem, poderiam produzir muito mais se tivesse condições e se a própria academia aceitasse se empretecer, aceitasse enegrecer-se. Só que a academia não aceita. Tá? A academia são aquelas cabeças dos professores, parceiros do professor Paulino, do curso de Geografia da UDESC, que queriam aprovar no Conselho um curso no século XXI. Em 2013, quando a 10639 completa 10 anos, uma década, os colegas do professor Paulino, na maior tranquilidade, tentavam aprovar um curso de geografia inteiramente branco, montado em paradigmas eurocêntricos. Se o professor Paulino não estivesse naquele conselho, com certeza não teria ninguém para botar uma cunha e fazer com que aqueles colegas repensem. Esperemos que eles repensem. Depois que passe o momento da raiva e do ódio. Ora, imagina um corpo fora de lugar, né? Porque os negros dentro das universidades são corpos fora de lugar. Imagina um corpo fora de lugar dentro da universidade. E ainda mais, ocupando um lugar no Conselho Superior da Universidade. E mais, se ousa meter uma cunha no nosso projeto, eles devem estar mortos de ódio de Mas, na verdade, é isso. E na maior tranquilidade. E esses professores, com certeza, se acham cobertos de razão. Foi isso que se aprendeu sempre no Brasil. No Brasil, toda a educação, tudo que passa por dentro do sistema educacional, por dentro da academia, tudo que passa foi para formar cidadãos brancos, não negros. A escola, durante muito tempo, atuou para limpar os negros, limpar das suas mazelas, tentar minimamente embranquecer esse negro. Ora, vem a 10639, que agora está fazendo 10 anos, e torna obrigatório o ensino de história da África, história e cultura afro-brasileira e africana, obrigatório. E a academia que forma o docente, ela vai ter que dar conta disso. Então, o desafio agora é essa academia, é essa escola que sempre, tradicionalmente, embranqueceu os negros. O desafio é essa escola agora tratar de negritude, tentar enegrecer. As dificuldades são muitas, porque todos no Brasil são socializados desde cedo para ser racista. Todos somos socializados desde cedo para ser os racistas. Ora, aqueles que são negros percebem
logo, imediatamente, que aquele tipo de socialização não dá conta de tudo. Não dá conta porque ele sofre no cotidiano a dor de ser negro. Ele sofre, aquela pessoa que é negra, sofre no cotidiano essa dor de ser negra. Então, ela começa a perceber que aquele tipo de socialização que lhe é dada não é suficiente, não responde às suas necessidades. Mas aqueles que estão na zona de conforto nem percebem, passa batido. Na maioria das vezes vão ser os racistas inconscientes. São aqueles que, quando você diz, mas você está sendo racista, ele vai se assusta de racista. Eu até meu melhor amigo na escola era negro. Eu até tive uma namorada negra, ou eu até tive um amigo negro. Aí são os escudos para aquela pessoa que foi socializada a vida inteira para ser racista. Quando ela pega em ato de racismo, ela se escuda por trás de uma certa convivência que ela tenha tido no passado com o negro. Em 2003, nós estávamos discutindo na Universidade Federal do Pará cota para negro na universidade. Nós passamos também muito tempo discutindo, menos do que vocês. Vocês estão piores que nós desse ponto de vista. Vocês ficaram 10 anos. Nós ficamos de 2003 a 2006. Então, mas em 2003 nós fizemos um debate sobre a questão das cotas e o reitor da universidade foi chamado, o reitor à época foi chamado. E ele abriu a fala dele dizendo que na Universidade Federal do Pará não tinha racismo. E não tinha racismo porque aquela universidade já teria tido uma vice-reitora negra, que no caso era eu. Aí, o movimento negro, que estava em peso lá, deu uma grande vaia. Mas, na verdade, essas são as cabeças daqueles que estão dentro da academia, para quem raça não importa. Eles não conseguem entender. Eles têm uma outra lógica e a lógica passa, inclusive, pelo fato de que eles lucram com a ausência do negro dentro da academia. Então é melhor que não chegue. Ora, se o Paulino não estivesse no consumo, estava tudo tranquilo com o povo da geografia. Então é melhor que esse povo não chegue trazendo as suas complicações para cá, tentando trazer uma outra lógica que não é a lógica a qual eles estão acostumados. Não é a lógica pela qual eles veem a realidade. Eles veem a realidade por outras lógicas. Eu não sei, eu sempre digo que se percebe, é por isso a grande briga contra as cotas. Que, na verdade, você não querer que os negros estejam na universidade é você estar protegendo a tradição, é você estar protegendo que sempre sejam os mesmos a ocuparem aquele lugar. É você não querer conviver sequer com a presença corporal de um corpo que lhe
lembra uma história cruel. Porque o negro que entra na universidade, querendo ou não, ele leva no seu corpo muitas marcas, ele leva no seu corpo muitas histórias. Que não é só ele chegando para resolver um projeto pessoal. Na verdade, chega com ele outras coisas. Chegam várias coisas. Chega uma história de raça. Chega uma história de um povo que foi vilipendiado. Chega uma história de raça. Chega uma história de ancestralidade junto com ele. Então ele não chega sozinho. Chega um repositório cultural junto com ele. Eu digo que uma universidade com a presença negra, ela vai ficar mais rica. Mas não é essa a lógica daqueles que tradicionalmente têm se beneficiado dentro das academias. Esta não é a lógica. Não é provável que lá no fundo esses mesmos se sintam levemente ameaçados com esse outro que vai chegar. Quando a gente fala que o negro não chega só à universidade, eu estou pensando aqui em Fanon. Fanon, em Pele Negra, Máscaras Brancas, ele conta que estava caminhando em Paris e, de repente, em direção contrária, vem uma senhora branca com uma criança. E a criança, quando enxerga Fanon, ela começa a gritar: mamãe, 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 um negro, tenho medo. Fanon levou um susto, ficou desnorteado. De repente, ele começou a pensar, ele não era mais ele era tudo aquilo que o branco atribuiu à sua imagem. Para além disso, ele também era a história da sua ancestralidade. Para além disso, também era responsável pela sua raça. Então, este negro que chega na universidade, ele não chega só. Mesmo que ele não queira, mesmo que ele queira ficar quietinho no seu canto, pensando não incomodar ninguém, mesmo assim, a presença, a simples presença do seu corpo incomoda, porque aquele não é o mesmo, aquele é um corpo diferente, aquele é o corpo do outro que está invadindo o espaço do mesmo. Então essas são as dificuldades e esses são os desafios que nós temos que lidar no nosso cotidiano. A professora Rosa, que está trabalhando com as ações afirmativas, e que está, ora, onde estão as ações afirmativas nas universidades? As políticas de ação afirmativa em quase todas as universidades, com raras exceções. A Bahia criou uma pró-reitoria de ações afirmativas, a Unilab também, né, que o Beto está lá nessa pró-reitoria. Então, com raríssimas exceções, nas universidades brasileiras, as políticas de ação afirmativa estão, quando tem, porque muitas nem têm, estão dentro da pró-reitoria de extensão. Na verdade, as políticas de ação afirmativa, elas tinham que estar presentes
em todas as políticas das universidades brasileiras, porque elas não se resumem apenas ao acesso e a permanência. Elas são muito mais do que isso. Elas passam por dentro dos conteúdos programáticos das disciplinas. Elas passam pelas temáticas de pesquisa. Elas passam por todos os tecidos. Elas deveriam passar por todos os tecidos das universidades. E não apenas a universidade preocupada com essa política de ação afirmativa, um departamento colocado dentro da Pró-Reitoria de Extensão para tentar dar conta, conseguir uma bolsa aqui, outra bolsa ali, para que o aluno possa, ou a aluna possa terminar o seu curso com êxito. Quer dizer, na verdade, é uma outra forma, uma outra lógica de se entender o mundo. É uma outra lógica de se entender o país. Então, eu digo que a grande contribuição que o movimento negro tem trazido para a sociedade brasileira ao longo desse tempo é fazer com que essa sociedade se repense. É fazer com que essa sociedade repense, inclusive, o seu projeto de Estado, o seu projeto de nação. Porque quando o movimento negro vem com a 10639, mete uma cunha e interrompe aquela história de que os negros não tiveram história. Os negros provavelmente devem ter surgido nos porões do navio negreiro. De repente, nos porões do navio negreiro, brotaram uma série de negros, como se eles não tivessem histórias do outro lado. Então, a 10639 vem meter esta cunha, vem forçar com que a nação brasileira assuma o racismo existente dentro dela, forçar com que a nação brasileira assuma que a sua narrativa de nação não é completa, e não é completa porque quem a construiu com seu trabalho está de fora dessa narrativa, ou seja, os africanos e descendentes de africanos que construíram a nação brasileira com seu trabalho, ele fica à margem da narrativa de nação. Então, a 10639, ela mete essa cunha. A 10639, essa que está fazendo 10 anos, ela é muito mais complicada do que se pensa, porque não se trata de criar uma ou outra disciplina. A 10639 se trata de mudar o eixo da educação brasileira. Por isso é muito mais complicado, por isso o desafio é maior. E o papel dos NEAPs se torna muito maior ainda. O desafio é maior e aí tem que se trabalhar muito mais, porque é o NEAP que vai ter que, no cotidiano, alimentar ou fazer com que esta academia branca, eurocêntrica, comece a falar de negritude. Porque a tradição dessa academia sempre foi falar de brancura, de branquidade. Agora, essa academia vai
ter que falar de negritude. Mas ela se nega a falar. E ela se nega a falar porque, de alguma forma, ela encontra apoio numa sociedade que foi socializada para ser racista. Uma sociedade que é anuente com o racismo, que tolera o racismo, que é anuente, que não se indigna quando uma série de com genocídio de jovens negros. Essa sociedade não se indigna. Ela acha normal. E alguns são capazes de, lá no fundo, até se comprazer. É melhor morto do que ficar perturbando a ordem. Alguns lá no fundo se comprazem. É por isso que esta sociedade luta para diminuir a responsabilidade penal, para diminuir, para reduzir a idade. Que de certo, esses que foram educados para ser racista, que estão na zona de conforto, que anuem ao racismo, que não se indignam com o racismo, lá no fundo, quando um jovem negro morre, lá no fundo ele se compracha. Por isso não tem indignação. Por isso a sociedade acha normal que a grande maioria dos jovens que morrem nas periferias das grandes cidades sejam negras. É esse o destino. O diferente é esse negro chegar na universidade e ameaçar o espaço tradicional dos mesmos. Essa é que vai ser a diferença. Por isso é importante as cotas, por isso é importante a 10.639, porque vai mexer com a tranquilidade dos mesmos que tradicionalmente se locupletaram com os benefícios que as riquezas desse país podem oferecer. Então, esse é o desafio. Eu digo que a professora Lúcia, a Cândida, a Nilma, a Cleonice tem que se multiplicar, tem que ir pegando todos os negros que entram com cota e trazer para o seu campo. Elas têm que se multiplicar para fazer com que a Universidade Federal de Mato Grosso enxergue que ela vai ficar muito mais rica, que ela vai ficar plena quando ela não falar só de branquidade, mas também quando ela falar de negritude, mas também quando ela falar das questões indígenas, da história e cultura indígena. Aí, esta universidade pode ser chamada, na acepção da palavra, de universidade, porque não dá conta apenas de uma parte, não prioriza apenas a matriz africana, mas com certeza essa universidade ficará muito mais rica quando, para além da matriz africana, além da matriz europeia, ela também trate de forma equânime a matriz africana e a matriz indígena, que são as grandes matrizes formadoras deste país. Então, é isso, é um desafio, né? Quem sempre educou para a branquitude, para a branquidade, quem sempre educou para a brancura, agora o grande desafio vai ser educar para a negritude. Tá? Então é isso.
E a gente espera que esse primeiro Copene contribua no sentido de fazer com que esta universidade cada dia mais fique negra, em todos os sentidos. Muito obrigada. Nós agradecemos a professora Zélia pela sua brilhante fala.